Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Hodie Christus natus est. Hoje o Cristo nasceu. Esse é o pensamento constante da liturgia do Natal. Hoje o Cristo nasceu. Mas em que sentido o Cristo nasceu? Certamente não pode ser o sentido literal. Nosso Senhor não poderia se encarnar de novo, assumir de novo uma carne humana, uma natureza humana, porque o mistério da encarnação é único. Não haveria necessidade de Nosso Senhor se encarnar a cada ano. Então seria, por acaso, num sentido simbólico, quem sabe poético? Tampouco, porque a liturgia não mente. Não é uma mentira quando a liturgia diz: hodie, hoje o Cristo nasceu. Não é um sentido meramente simbólico ou metafórico. E a resposta a essa questão nos é dada pela própria liturgia, ou melhor, pelas 3 missas do Natal. Nós sabemos que no Natal há 3 missas distintas. Então, na primeira missa, a missa da meia-noite, que nós chamamos a missa do galo, nós ouvimos no introito extraído do Salmo, nós ouvimos o introito dizer: Dominus dixit ad me, filius meus és tu. O Senhor me disse: tu és o meu filho. E nesse introito da missa do galo, a liturgia então nos apresenta o mistério da geração eterna do Verbo no seio do Pai, no mistério da Santíssima Trindade. O Verbo é gerado desde toda a eternidade pelo Pai. Ele é o Filho eterno do Pai. E com o Espírito Santo são um só Deus. Essa é a primeira geração que é manifestada pela liturgia do Natal. A geração eterna do Verbo. Depois, na terceira missa, a missa do dia, diz o introito: Puer natus est nobis. Um menino nos nasceu. E esse é o nascimento do Verbo segundo a natureza humana. O seu nascimento de Maria Virgem, quando ele assume uma natureza humana no ventre de Maria Santíssima pela operação do Espírito Santo. E a encarnação é o nascimento do Verbo nesse mundo. Mas nós temos uma outra missa, a segunda missa, que é a missa da aurora, cujo introito diz: Lux fulgebit hodie super nos. Uma luz refulgirá, uma luz brilhará hoje sobre nós. E esse introito da missa da aurora expressa o nascimento místico de Jesus Cristo nas almas. Não a geração eterna no seio do Pai, não o seu nascimento segundo a natureza humana no ventre de Maria Santíssima, mas o seu nascimento nas almas, o seu nascimento místico nas almas. A Igreja é a nossa tesoureira, a administradora de todos os bens da redenção, de todos os méritos de Jesus Cristo. E como boa administradora dos méritos de Jesus Cristo, ela então aplica todas as graças, todos os méritos da vida de Jesus Cristo ao longo do ano litúrgico. E no Natal, a Igreja aplica
às nossas almas, ela aplica os méritos da natividade. E nós sabemos que na natividade, Jesus Cristo manifesta de modo particular algumas virtudes. Certas virtudes estão mais evidentes no mistério da natividade. E nós podemos lucrar um aumento de graças nessas virtudes durante o tempo do Natal. Em especial, a virtude da humildade, que é uma virtude que se manifesta de modo muito particular durante o Natal, em razão da condição que Jesus Cristo assume, unindo-se a uma natureza criada, a uma natureza humana. O Senhor se une a uma natureza que Ele mesmo criou. Ele assume uma natureza humana e assume também todas aquelas circunstâncias humilhantes do seu nascimento, a pobreza, o frio, o escondimento, o anonimato. Portanto, a humildade é uma virtude que reluz de modo particular no Natal e que a Igreja nos aplica de modo especial durante o tempo do Natal. Mas se nós podemos dizer com propriedade que a cada Natal, hoje o Cristo nasceu, porque Ele nasce nas almas, é o seu nascimento místico, não é apenas uma força de expressão, não é apenas poesia, é uma graça que se aplica às almas dos fiéis. Então, se podemos dizer com propriedade que hoje o Cristo nasceu, isso significa que cada um de nós pode ser um dos personagens desse novo presépio místico. Quando nosso Senhor nasceu segundo a sua natureza humana, Ele foi visitado por pastores, pelos magos, e portanto hoje, quando Ele nasce em nossas almas, nesse nascimento místico, nós devemos nos perguntar: quem sou eu nesse novo presépio? Quem sou eu nesse presépio místico? Qual desses personagens eu posso dizer que me representa com propriedade? Seria eu, então, como um dos pastores que visitou Nosso Senhor na noite do Natal? Os pastores, segundo os padres da Igreja, em especial São Gregório, os pastores representam o sacerdócio, porque são os sacerdotes que devem conduzir as ovelhas até o nosso divino pastor, que é Jesus Cristo. Eles representam de modo particular os sacerdotes, mas podem também representar as almas de oração, que recebem muitas graças em razão do seu desapego do mundo, uma vez que os pastores eram almas simples, de pouca importância para o mundo, que viviam um espírito de pobreza e, portanto, foram almas muito caras a Nosso Senhor, a ponto de receberem o anúncio do anjo. Possuíam, portanto, essa comunicação com os anjos na noite de Natal e podem representar muito bem as almas de oração que possuem uma comunicação constante com o céu, que são dóceis às graças que recebem pela oração todos os dias. Esses pastores que eram as almas fiéis de Israel podem muito bem representar as almas fiéis da Igreja, as almas de oração. Mas seria eu então como um dos magos, um dos reis magos? Os magos, nós sabemos, não tinham a fé. Eles não conheciam a revelação. E por isso mesmo, não conhecendo os livros sagrados, não conhecendo a revelação, receberam um sinal da natureza e perseguiram esse sinal até encontrar Nosso Senhor. E a partir daquele dia, as suas vidas mudaram, porque após terem visitado e adorado Jesus Cristo na manjedoura, eles foram avisados pela providência para seguirem um outro caminho, o que é um sinal
de que todo aquele que conhece nosso Senhor deve mudar de vida, deve então trilhar um outro caminho. Seria eu então como um dos magos que, vivendo uma vida mundana, uma vida de esquecimento de Deus, de ignorância da verdade, de ignorância da doutrina, da revelação, foi dócil a uma pequena graça que recebeu e perseguiu essa graça. Procurou conhecer com todas as suas forças, com todos os meios que tinha à sua disposição, procurou conhecer a verdade, procurou estudar de todo o coração, procurou conhecer, até finalmente encontrar quem era Deus. E assim chegou de novo até a igreja. Se era uma alma que vivia afastada dos sacramentos, ou então conheceu finalmente a verdade, se tratava de uma alma que não era batizada. E hoje faz parte daquelas almas que têm o privilégio de assistir todos os domingos e quem sabe muitas vezes na semana o rito romano tradicional. Esse que é o maior tesouro da igreja nesse mundo. Não obstante, por acaso eu seria como Herodes, não como um dos pastores, não como um dos reis magos, mas como Herodes. Nós sabemos que Herodes não está no presépio, ele não é representado no presépio. Mas ele diz aos magos que irá adorar o menino, quando na verdade ele organiza o assassinato, ele planeja o assassinato do menino. Ele promete adorar e, no entanto, ele executa um plano de perseguição e de morte. E o que fazemos nós quando pecamos? Em especial, quando pecamos gravemente. O pecado grave consiste, como diz São Jerônimo, numa idolatria do coração. Consiste, como ensina Santo Agostinho, numa rejeição de Deus, para fazer de uma criatura o fim, a razão de ser da nossa vida. O pecado grave é motivo de uma desonra infinita a Deus, pois a alma troca, ela substitui a graça santificante por um estado abominável de idolatria a bens muito inferiores, muito mais baixos que a nossa natureza. Nós recebemos de Deus uma natureza racional. Nós somos seres espirituais como os anjos, ainda que tenhamos um corpo como os animais. E quando pecamos e cometemos um pecado grave, cometemos então uma idolatria do coração, substituindo esse privilégio de receber uma semelhança com o próprio Deus, de receber a sua amizade, o seu amor, a sua presença em nossa alma, substituindo por algo muito mais baixo, muito vil, muito inferior à natureza que recebemos. Substituímos a graça por bens transitórios, passageiros, inferiores, baixos, que muitas vezes nos tornam semelhantes aos instintos dos animais. Então, se fosse possível, se Deus tivesse um corpo, se Deus tivesse sensibilidade, como nós temos, se Ele tivesse paixões, como nós temos, Deus morreria de tristeza, de desgosto diante do pecado, diante da desonra do pecado, diante dessa grave desonra que cometemos pelo pecado grave. Deus morreria de tristeza, de desgosto diante dessa ofensa infinita. Mas o que faz o Verbo no mistério da encarnação? Pois ele assume uma natureza humana, justamente para sofrer
na sua carne essa tristeza mortal, como ele sofreu no mistério da agonia do Horto das Oliveiras, e para sofrer uma sentença de condenação que nós mesmos infringimos contra ele. Então, o que faz o Verbo no mistério da encarnação? Ele assume um corpo, uma sensibilidade, ele assume as nossas paixões, ele se torna igual a nós no que diz respeito à natureza humana, em tudo, exceto no pecado, justamente para sofrer. Para sofrer na sua carne tudo aquilo que nós atentamos contra ele pelo pecado. No mistério da sua paixão, nós vemos ali expresso tudo que nós causamos a Deus quando atentamos contra ele essa grave infração que é o pecado grave. Então, talvez, nesse Natal, a minha alma não esteja no presépio, como Herodes não esteve no presépio. Talvez o meu corpo esteja aqui presente na Santa Missa, mas a minha alma não componha o presépio, não faça parte desse cortejo que vai até Belém para adorar o menino Jesus. Talvez, pelos pecados gravíssimos que eu cometi, eu não seja nem um pastor, nem um rei mago. Talvez eu seja como Herodes, que promete adorar, mas depois comete esse gravíssimo pecado de planejar a morte do menino Jesus. Então, caros fiéis, é preciso que nesse Natal nosso Senhor nos dê a graça da sujeição, da submissão ao Eterno Pai, da obediência, da humildade, contra esse tremendo orgulho que é o pano de fundo de todos os nossos pecados, especialmente dos nossos pecados graves. É preciso que nesse Natal nós aprendamos com a sujeição do menino Jesus, obediente ao Pai, submisso ao Pai, expressando no mistério da encarnação, da sua natividade, uma obediência infinita ao Eterno Pai. Que Ele nos ensine então a exercer essa sujeição, essa obediência, porque a nossa vida não nos pertence. Nós não podemos passar a nossa vida como se ela fosse nossa, tomando todas as decisões que nós quisermos tomar, vivendo todos os caprichos que queremos viver, como se essa vida fosse minha, vivendo, portanto, num estado de grande orgulho e revolta, sem se submeter à lei de Deus, à lei da igreja, sem consultar o conselho das pessoas prudentes, o conselho do confessor, do diretor, vivendo como se essa vida fosse minha, para eu fazer aquilo que eu quiser. Nesse Natal, o menino Jesus precisa nos ensinar e nos infundir essa graça da sujeição, da obediência e da humildade, para que não estejamos apenas de corpo presente na igreja, mas para que a nossa alma possa integrar o seu presépio místico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.